Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer a leitura de um trecho do livro de Clayton Levy pelo Espírito de Sheila. Tempo e ação. O tempo traz a oportunidade. A ação a transforma em progresso. O tempo amadurece. A ação alimenta. O tempo alivia. A ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confia no tempo e age no bem, porque todo tempo é tempo de aprender e toda ação no bem é garantia de paz na consciência. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que pode ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desaba é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito que desenvolvem resistências morais. Simples gestos de amor podem consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueça, porém, de realizares o que podes e deve em favor da própria felicidade. Na hora do passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos: pense em Deus, todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é a ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é o espinho no espírito. É mais do que justo, e mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueça, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Temos uma boa noite e uma ótima palestra. Que assim seja.
Som, agora sim. Então, gente, hoje a gente vai ter uma palestra limitada. Som, testando, luz. Acho que é uma câmera aqui embaixo. Você quer conversar? Som, testando. Então, gente, hoje a palestra vai ser limitada, como eu comentei. E espero que a mensagem de hoje possa entrar no coração de todos. E nós faremos a prece com a expositora de hoje, que é a Flávia Borges, uma trabalhadora aqui da casa. E aproveitem, se concentrem na mensagem de cada música, na mensagem da exposição também. Vai ser uma mensagem muito especial, uma noite especial também. Que assim seja. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso do oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o Senhor. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso do oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Boa noite a todos. Todos nós conhecemos a máxima da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. E todos nós sabemos que não tem como a gente exercitar a caridade fora do amor. Afinal, a caridade, ela nada mais é que o amor em movimento, a ação prática desse sentimento no nosso dia a dia. Mas essa prática requer de nós algumas coisas, que seria o aprendizado e a tolerância. Porque na Terra ninguém chega pronto. Nós não nascemos prontos.
Não nascemos sabendo tudo. A gente vai aprendendo na doutrina espírita que esse amor, ele precisa ser exercitado em nós. E ele é exercitado através da vivência com aquilo que é diferente de mim. Porque não existe um igual ao outro. Aí está a beleza da vida. Cada um de nós traz as nossas dores, as nossas limitações, e eu preciso lidar com aquilo que é diferente. Esse é o exercício diário. Mas para esse exercício, eu preciso de paciência, eu preciso de tolerância e eu também preciso de renúncia. Mas a gente também não pode esquecer que esse amor em movimento, que a gente precisa para esse aprendizado, o livre-arbítrio que nós temos e a responsabilidade pela nossa vida. Lembrar isso nos dá a certeza de que cada um de nós, ele é protagonista da sua própria vida. Ou seja, a gente vai receber da vida tudo aquilo que a gente der a ela. E cada um de nós escolheu tudo aquilo que está passando hoje. Então, se eu estou aprendendo determinada situação, se eu estou passando por determinada provação, tudo isso foi escolha nossa. Mas lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, nos ensina que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, confirmando que Deus colocou a lei moral na consciência de cada um. Isso mostra que todos nós temos na nossa mente a capacidade de saber o que é bom e o que é mal, aquilo que é o belo e aquilo que não é o belo. E a nossa consciência, ela serve como uma bússola que aponta para o caminho certo. Então, quando eu não souber aquilo que eu tenho que fazer, onde que eu posso buscar isso? Eu busco na minha consciência. Eu busco nos ensinamentos que foram deixados para nós nessa doutrina maravilhosa. Eu vou buscar lá naquele roteiro de vida que é o Evangelho vivo. E seguir essa voz interna nos ajuda a melhorar a cada dia, ajuda a nos desenvolver e a progredir. As nossas escolhas é que determinam o nosso progresso ou não. E compreender isso nos dá a certeza de que nós não somos vítimas de nada. Nós somos agentes ativos do nosso próprio progresso. Aí está essa responsabilidade que a gente precisa ter. Mas aí a gente pode pensar assim, é tão difícil nas horas de dor, nas horas de enfermidade, quando a gente recebe, né, um diagnóstico de uma doença grave ou uma situação de difícil resolução que parece que eu não consigo sair daquilo ali. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. E para esses momentos, Emmanuel, ele nos diz que a gente precisa confiar e que a gente não precisa ter medo. Não tenham medo, confie em Jesus, o médico das nossas almas. Ele traz a cura definitiva daquilo que a gente precisa para a nossa vida. E o que ele quis dizer com isso? Ele aqui nos sugere amar. Amar tudo aquilo que me é dado e agradecer, ser grato por essa situação que me foi colocada, porque através dela eu vou aprender algo e eu vou evoluir com isso. Embora exista um sacrifício nosso para isso, né? Os sacrifícios, eles doem, mas o amor é a moeda capaz de nos assegurar a paz nesse mundo, né? Então, meus amigos, o meu convite é para que para que eu ame cada vez mais diante de todo o sacrifício que me é colocado. E aí, nesses momentos, a gente pega uma inspiração em grandes exemplos. E aí eu vou entrar naquilo
que eu me propus hoje a refletir junto com vocês, que é o quê? Voltar o nosso olhar nessa grande mulher que nos dá muitos ensinamentos, tão iluminada, que é Maria, a nossa Mãe Santíssima. Nós vamos refletir sobre a confiança em Deus, a valorização cada dia da oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, através do exemplo da Maria de Nazaré, da Mãe de Jesus, que alguns carinhosamente chamam de Maria Santíssima. Esse espírito iluminadíssimo, né, que temos profunda gratidão por todos os ensinamentos por ela deixados. Lá no texto do livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, lá no capítulo 52, intitulado A Mulher ante o Cristo, a gente vai encontrar uma definição de Emmanuel sobre a mulher, sobre aquilo que é feminino, e as mulheres do Evangelho, e em especial a Mãe de Jesus, onde ele diz assim, olha que lindo: humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Nesse momento, esse texto, ele nos mostra que, além de todo esse valor que a mulher, que a Mãe de Jesus tem, ele também nos ensina que nós não devemos nos preocupar com a opinião dos outros diante daquilo que a gente é. Porque muitas vezes as mulheres, ou até mesmo os homens também, são considerados desvalidos, não têm valor nenhum. E quantas vezes a gente ouve isso, né, de alguém: ah, ela não tem valor nenhum, ela não serve para nada. Mas perante Deus, nós temos o nosso valor. E Maria, imagina o valor dessa mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Olha só a nobreza desse espírito. Maria de Nazaré é um dos maiores símbolos de fé, de resignação e de propósito na história da humanidade. Quando a gente analisa a trajetória dela, principalmente sobre a ótica da doutrina espírita, a gente vai encontrar um roteiro vivo de como enfrentar as provações da vida com dignidade e com confiança em Deus. Diante, se a gente for pensar em todos esses marcos durante a vida dela, já começa quando, diante do anúncio da missão que ela teria e que mudaria o destino desse mundo, que seria ser a mãe de Jesus, Maria, ela não hesitou. Nem permitiu que o medo do desconhecido paralisasse suas ações. Sua resposta foi: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o sim, o significado desse sim, foi o quê? Foi confiança total. Maria demonstrava a fé ao aceitar o tamanho da sua fé, ao aceitar esse plano divino, desconhecido e desafiador. Ela demonstrava essa fé com esse sim, sem condições. Porque muitas vezes a gente coloca condições para a gente ter fé. E confiar em Deus não significa ter a certeza de um caminho sem dores. Mas é a gente ter a convicção que nenhuma dor é injusta, que nenhuma dor é em vão. E esse sim dela também nos fala de humildade. Ela se coloca como serva diante do Criador.
E depois, ao longo da história, a gente vai vendo a forma como Maria se posicionava, né, diante das provações. O tempo foi passando, Jesus cresceu, ela acompanhou esse filho com um olhar atento, deu o melhor dela diante daquilo que Jesus precisava. E aí vocês imaginem, se coloquem aqui, né? Provavelmente tem várias mães, né? Os pais também. Quando João vem falar com ela e diz que Jesus foi preso, que ele estava sendo recolhido para julgamento, ela que acompanhava esse filho, né? Que era uma mãe querida, uma mãe zelosa, o que ela fez? A gente se coloca assim nesse lugar e pensa, se alguém faz algo injusto com o filho da gente, a primeira atitude é xingar. Eu vou lá, eu vou falar, eu vou meter a boca, eu vou rodar a baiana, né? É assim que o nosso pensamento aqui hoje nos faz pensar muitas vezes dessa forma. Mas o que essa mulher fez e nos mostrou? Ela não pensou duas vezes. A sua atitude foi o quê? Se recolher na sua intimidade, no silêncio da sua mente, e orou a Deus. E ela orou naquele momento para que Deus ajudasse o seu filho naquele momento. E ao saber dessa prisão e do julgamento, a Maria não se desespera, não se revolta, ela se recolhe e confia na misericórdia de Deus, na justiça de Deus. Ela mostrou ali toda a confiança dela no Pai e entregou a Ele as suas preces. Isso é um grande exemplo que a gente tem que tirar para o nosso dia a dia. Diante das dificuldades, diante de algum julgamento, será que essa é a nossa primeira atitude? Se a gente quer ser aí, está em busca de um progresso e de ser um espírito um pouco mais evoluído, com certeza foi um momento doloroso, porque era a prisão do filho dela. E o que ela ensina? Confia em Deus, o melhor vai acontecer. E Deus, Ele é nosso Pai, nos deixou tantos, né, nos deixa tantos ensinamentos, nos deixou a oração do Pai Nosso. Né? Se cada um, lá na sua intimidade, refletir sobre a oração que Ele nos deixou, cada um tira para si um trecho especial da oração do Pai Nosso. E a gente medita e vê cada frase, e vê a bondade de Deus para conosco. Né? Ele é um Pai que nos ama e que sempre quer o nosso bem. Algumas vezes, nós é que não entendemos o que acontece. Mas Deus conhece e sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E Ele vai dar o frio conforme o cobertor, como a gente diz. Né? Diante das dificuldades da vida, né, Ele não vai nos deixar desamparados. Né? Ele dá a força, com certeza, para que a gente possa suportar essa situação. Ele nos oferece ajuda através da sua palavra para sair dessa dificuldade. Mas a gente insiste, porque a gente quer e pede aquilo que é mais confortável para o nosso momento. Mas voltando em outro ensinamento de Maria, e o quanto ela se mantém ainda, né, depois dessa notícia que o filho ia ser julgado, ela se mantém vigilante em oração. Aí João volta e comunica que Jesus tinha sido acusado pelo sacerdote, que Pilatos, administrador romano, ficava em dúvida, né, com os imperativos da lei e as exigências e os desejos do povo. E aí tem toda aquela cena onde Pilatos lava as mãos diante da situação. E aí o que Maria faz? Ela coloca a sua túnica discreta, como sempre foi, pega a via pública e vai ao encontro do seu filho. E aí
a gente bem sabe que ela acompanha toda aquela via sacra, ela acompanha o filho ser humilhado, a usar aquela coroa de espinhos, a sofrer com aquela cruz pesada. E ninguém, nem ela mesma, poderia auxiliar, porque os soldados não permitiam. E vendo toda aquela situação, aquela cruz que pesava, o que acontece naquele momento quando ela está próxima a Jesus? Eles, segundo toda a história, não existiu uma palavra que um dissesse para o outro. Ali existia apenas a conexão de olhar. Eles apenas se olhavam profundamente e, com certeza, um sentia a dor do outro nessa conexão, mas aquele olhar entre eles, ele ensinava sobre confiança, sobre manter-se em oração, sobre manter-se vigilante e confiante em Deus. Com certeza existia e existe dentro do nosso coração o desejo de evitar qualquer dor que aconteça com o nosso filho. A gente ainda precisa disso, né? Quantas vezes a gente diz, eu caio na frente dele para que ele não caia, né? E diante daquele sofrimento, Maria compreende que Deus atende às preces não segundo os anseios pessoais, mas segundo os planos divinos e segundo essa programação reencarnatória de Jesus, né? E nesse momento da cruz, diante de tanta dor, né, vendo ele cumprir essa missão, ela reafirma a sua fé ao pé da cruz, mantendo a atitude de serva que sempre teve. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceita a vontade de Deus com coragem, com dor também, mas com muita coragem. Que exemplo lindo, que espírito elevado, né? Que foi escolhido para ser a mãe de Jesus aqui na Terra, mãe de um espírito mais puro e verdadeiro que nós temos conhecimento, né? Governador espiritual do nosso planeta. Ela diz, estou aqui para servir, eu estou aqui para fazer aquilo que for necessário. E a gente aprende muitas lições de Jesus no Evangelho, ele que é um roteiro vivo que a gente precisa para a vida. E nós precisamos desenvolver em nós a humildade que Maria teve de olhar as dificuldades e os anseios. E se a gente for analisar bem, muitas vezes os anseios terrenos, os nossos anseios, eles são tão mesquinhos, né? Ainda de um espírito muito infantil que insiste em liderar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a gente precisa se desvencilhar cada vez mais disso, desse espírito cheio de erros, né? E a gente precisa se agarrar a um novo formato de ser em nossa vida. Ressignificar os nossos sentimentos. Se algo que eu não concordava muito, que eu não consigo lidar, chegou, mas eu posso mudar o meu pensamento diante disso. É essa mudança de pensamento que vai fazer a gente progredir, né? E sempre acolher verdadeiramente, né, os ensinamentos de Jesus dentro de nós. De nada vale eu decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, todos os capítulos do Evangelho, né, e de todas as obras. O estudo é fundamental, mas mais importante que isso é a prática desse conhecimento. É o que a gente vai fazer com aquilo que a gente conhece e o que a gente vai poder mudar com aquilo que eu aprendi através deles, né? A gente precisa sempre se questionar: qual é o objetivo de eu estar aqui? Qual é o objetivo da minha encarnação? E aí lá na questão do Livro dos Espíritos, 132, vai dizer assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação,
para outros, missão. E aí vai, continua a resposta. Mas o que sempre vai ficar para nós é o aprendizado, a expiação e o progresso. A gente precisa ter em mente isso. Nós estamos aqui para progredir. Esse é o objetivo. Não dá mais para a gente ficar parado, esperando as coisas acontecerem, né? E a gente só vai progredir se a gente quiser, né? É por isso que nos é ofertado o livre-arbítrio. E nós temos a oportunidade de escolha, de sermos pessoas melhores ou não, de levar essa vida mesquinha, confortável, fazendo só aquilo que eu gosto ou não. Mas a gente precisa se agarrar e deixar os velhos hábitos, as falhas do passado. E se formos pensar bem, a nossa reencarnação, ela é tão curta diante da eternidade, né, que nos aguarda. Nós precisamos aproveitar muito bem os dias que a gente está aqui na Terra. Então vale a pena seguir o exemplo de Maria. Vale a pena se dedicar ao amor. O amor a nós mesmos, o amor à nossa família, o amor àqueles que estão ao nosso redor, da nossa família espiritual, das pessoas com quais nós temos afinidades e que a gente vai encontrando no caminho, né? Que não é por acaso, isso que aparecem os nossos amigos, né? E também amor aos desencarnados, aqueles que estão ao nosso redor e que a gente muitas vezes não tem nem a noção do quanto existe pessoas vibrando, de quanto existem espíritos vibrando por nós, né, nos intuindo de bons pensamentos. Mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma hora eles nos estendem a mão, na outra eles puxam a gente pela mão, né, e assim a gente vai seguindo. E Maria Santíssima, ela tinha dentro dela que tudo aquilo que acontecia era necessário e justo. E ela precisava aceitar aquele momento. Todos nós temos a capacidade de ouvir a nossa consciência, de ouvir as nossas necessidades, enquanto oportunidade reencarnatória, e entender quais são os desígnios de Deus na nossa vida. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ela nos ensina sobre aquilo que encontramos lá no Evangelho, no capítulo 9, sobre obediência e resignação. E que também encontramos lá na famosa prece, né, atribuída pelo nosso querido São Francisco de Assis, onde ele diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Na vida, a gente tem várias situações dolorosas, desagradáveis. Em todas essas situações de aflição, a resignação é um poderoso meio de equilíbrio. E o que é resignar? É aceitar uma situação difícil sem se revoltar. Mas aí existe uma grande diferença entre uma resignação passiva, que é cruzar os braços diante do sofrimento e esperar que as coisas aconteçam, e uma resignação ativa, que seria compreender a dor e trabalhar com coragem para me superar e ressignificar aquilo que está acontecendo. Maria, ela viveu dores profundas, né? Testemunhou o calvário do próprio filho. No entanto, ela se manteve de pé. Ela não se fechou para o luto. Pelo contrário, ela abriu as portas para atender os necessitados e acolher os enfermos e os leprosos. Lá na obra psicografada por Chico, no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ele detalha alguns dos anos da vida de Maria, de Nazaré e de João lá em Éfeso, que após, né, a morte de Jesus em cruz, João ele adquire uma casa simples nos arredores de Éfeso para acolher Maria, cumprindo o pedido feito por Jesus na cruz, onde ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Enquanto Jesus difunde
os ensinamentos, João difunde os ensinamentos do Cristo e escreve sobre as memórias que ele tinha com o Mestre, Maria transforma aquele local em um refúgio de amor. Ela se dedica a ouvir, a aconselhar e a consolar aqueles que buscavam o alívio moral ou físico. E esse lar se tornou um ponto de encontro para os peregrinos, para os doentes, para os necessitados. Maria praticava aquilo que era a essência do seu filho, que era escutar sem julgar e acolher sem impor condições. Isso tudo numa época onde os portadores de lepra, eles eram isolados, rejeitados socialmente, e Maria os recebe com compaixão nessa casa, que mais tarde ficou conhecida como Casa de Maria. E tem um dos relatos onde um leproso, num estado muito grave, ele dá as mãos dele, né? Ele pega as mãos de Maria e, tocado pelo amor daquele espírito elevado, ele reconhece nela a mãe do Mestre, mas também a mãe de todos os aflitos. E essa é a Maria Santíssima, é a mãe dos aflitos, né? Assim como Maria recebeu essa tarefa grandiosa e cumpriu tudo isso, mesmo após a morte do filho, ela continuou no serviço, ela continuou orando e continuou fazendo aquilo que ela poderia fazer de melhor para o próximo. Assim como ela recebeu essa tarefa grandiosa, cada um de nós traz no seu planejamento reencarnatório compromissos necessários para o nosso próprio crescimento. E que aprendamos com Maria essa lição de valorizar a encarnação, não desperdiçar o tempo com queixas, com vícios, com ressentimentos, mas transformar isso em trabalho e caridade. Na simplicidade dessa casa de Maria, nossa Mãe Santíssima, ela desempenhou com amor as obrigações diárias, mostrando que a iluminação espiritual se constrói no dever cumprido com amor. Nas pequenas coisas, muitas vezes a gente tem os nossos deveres e reclama tanto em fazê-los, né? E coloca condições e diz, mas eu não fiz porque o outro não fez, ele não me ajudou, mas eu preciso fazer, por que eu fico sempre colocando no outro? Né? Maria, ela não foi poupada dessas atribulações terrenas, mas ela transformou cada desafio em luz através da humildade, da fé, do amor, né? Que o exemplo dela nos inspire a renovar a confirmação e a confiança no Pai, lembrando que não estamos sozinhos diante das tempestades da vida, que ela nos ensine a praticar a resignação ativa, enfrentando os problemas de frente, de pé, e mostrando sempre que podemos ser úteis, mesmo diante dos nossos sofrimentos, e que a gente procure honrar essa nossa encarnação, esse nosso momento presente, que a gente possa fazer um solo produtivo, onde a gente possa plantar o nosso futuro espiritual. Que possamos olhar para a jornada de Maria, que nos convida sempre a uma autoavaliação diária, né? Como a gente tem regido a nossa vida diante dos obstáculos, né? Estamos cultivando a nossa fé de forma firme, com uma resignação ativa no nosso dia a dia? Nós temos muitas oportunidades de servir, de amar, de aprender, e é maravilhoso saber que nós temos exemplos, tantos exemplos. Hoje eu estou falando sobre Maria, mas existem muitas outras mulheres no Evangelho que nos dão muitas lições, mas também nós temos mulheres que estão ao nosso lado e que também são exemplos de fé, de resignação, de confiança em Deus. Nós temos aqui a Dona Elza, né? Um exemplo de mulher, né? De serviço ao próximo,
né? Então vamos lá, né? Todos nós temos essa capacidade de crescer, todos nós somos filhos de Deus, a decisão é nossa, né? E como dizia Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se quisermos vida plena, feliz, amorosa, tudo depende de nós. E Jesus e Maria nos oferecem conforto, coragem e esperança, que vamos todos vencer. Muito obrigada. E para finalizar, né, eu vou convidar a minha amiga de arte, que é a Renata, que tão prontamente, né, aceitou o convite. De ontem à noite eu falei para ela: Renata, eu vou fazer assim, será que você não quer ir lá cantar comigo? O teclado está no carro. Ela, bora? Então tá. É assim, a gente está a serviço, né? E eu espero que cada um, né, durante essa semana, olhe a sua vida e as coisas ao seu redor com esse olhar de Maria, né, para que a gente possa progredir. E sobre essa música, um pouquinho, a música se chama Ave, do Tim e Vanessa, né, que é uma profunda homenagem à figura de Maria, da mãe de Jesus, né? Ela está repleta de referências bíblicas e teológicas, né? Ela começa com uma saudação, né, a ave cheia de graça, aí depois continua com a visita do anjo Gabriel, né, destacando a humildade, a aceitação divina, enfim, né, uma canção que a gente escolheu com muito carinho, né, para que a gente tenha sempre em nós esse exemplo de fé e de espírito elevado. Obrigada.
Obrigada, Flávia, pela linda mensagem. E vamos todos então agradecer mais uma vez, né? Fazer a nossa oração final. E agradecer a Maria, a Jesus por tantos ensinamentos de amor, de caridade, de fé. Que possamos assim seguir os passos deles, que são nosso guia, nosso modelo, Jesus, e abrir sempre o nosso coração para o alto, pedindo a espiritualidade, a bênção da confiança em Deus, e que possamos assim seguir firmes no caminho, com perseverança, com esperança, de que um dia todos nós que já estamos no caminho da evolução seremos espíritos felizes. A felicidade que cabe só ao mundo espiritual e não aqui no nosso mundo mundano. Então agradecemos mais uma vez pela nossa vida, por essa reencarnação, e que possamos cada dia mais regar a nossa planta, fazer florescer a nossa flor interna, sempre nos voltando para dentro, como fazia Maria, e rogando ao Pai